Tá começando mais um episódio desse podcast Profundidade de um Pires. Não sei nem quando foi a última vez que eu gravei. Não lembro qual é o número do episódio. Saudações aos ouvintes. Eu ia dizer ouvintes assíduos, mas não tem ouvinte assíduo. Se nem eu que posto sou assíduo. Mas mesmo assim, eu quero fazer agradecimento por estarem sintonizados. Seja no Spotify, seja no Amazon Music, YouTube, eu sei lá quantas plataformas isso aqui tá, eu não sei. E fazer um breve resumo do que vai ser hoje. Assim, vai ser meio que diferente porque eu voltei a gravar outro podcast, eu vou dizer podcast com meus amigos. Os três não dá um, você pode procurar aí no Spotify, YouTube também. E nessa temporada a gente tá lendo e comentando notícias, né? Porque eu fiquei de saco cheio de procurar tema pra gente discutir. E geralmente tinha um tema e a gente discutia. Aí, como eu tava sem gravar o Profundidade de um Pires, eu disse, aí eu levei esse negócio de comentar notícia pro outro podcast. Para não ficar dois podcasts fazendo a mesma coisa, eu não vou ler notícia. Não vou ler notícia. Pode ser que em algum episódio eu leia a notícia? Pode ser. Mas eu fiz um roteiro aqui de 4 assuntos que eu quero falar nesse episódio, né? Você já viu aí o título, né? O primeiro assunto que eu coloquei aqui no tópico é falta de vontade para gravar novos episódios. Então, esse primeiro ponto eu só vou falar que todo episódio do Profundidade de um Pires pode ser o último. Ou não, ninguém sabe, né? Por quê? Porque falta motivação para gravar. Eu acho que eu cansei de gravar eu quero falar podcast. Cansei de gravar podcast sozinho. No começo era legal, mas aí ficar falando sozinho aqui de frente pro notebook aqui, com o microfone na minha frente, eu não sei, né? Eu sei que falta motivação, né? E porque hoje você gravou? Talvez eu estar de volta gravando novos episódios
no outro podcast que tem outras pessoas falando comigo, talvez me deu motivação, movimento. Eu ia dizer movimentação, mas é motivação. Mas essa motivação gerou movimento. Gerou motivação para gravar esse podcast aqui. Aí você já pode refletir aí. Você não, eu. Quando eu falei você, eu estou referindo eu. Entre refletir sobre os altos e baixos da vida de um podcaster. Ainda mais podcast produzido só em áudio, que é mais difícil de se ter audiência. Depois que apareceram os videocasts, o pessoal só quer ouvir podcast com vídeo. Ou seja, você não ouve podcast, você assiste. E o podcast foi feito para assistir, foi feito para ouvir, né? Aí, sem motivação, eu acabei que procrastinando gravar. Porque eu gravava basicamente uma vez por semana, né? Eu não sei se eu vou conseguir toda segunda-feira gravar novos episódios, não sei. Sim. Eu tava tão sem vontade de gravar que eu até pensei em delegar essa tarefa de gravar podcast pra gata aqui de casa, Chiquinha. Eu ia botar a Chiquinha pra apresentar esse podcast. Mas aí eu pensei melhor, não ia dar certo, porque ela só sabe miar. Aliás, nem isso ela sabe. Ela só faz dar uns grunhidos baixo. Então não ia ser um podcast tão legal. A Chiquinha apresentando, ela só ia dar um grunhido. Eu ia pegar ela pra ver se ela fazia esse grunhido no microfone, mas ela tá dormindo. E ao mesmo tempo eu tô assistindo Boston Celtics sem áudio. Porque pra não pegar o áudio do jogo, ou porrada que o cara levou. O cara do Diana levou uma abraçadada no meio das fuças, caiu no chão. O cara parece que tá chorando. Rapaz, tá no último período, quarto período. O Indiana tá na frente do Boston. Será que a série vai virar, né? Pelo menos 3-1? Está passando o replay. O cara foi dar um toco, só que ele não acertou a bola. Ele acertou a cara do doido. Eu tô rindo assim, mas eu sei que dói, né? Eu já joguei basquete e não é muito bom você cair de uma altura dessa, não. Você, no ar, você... Eita, tá passando só o replay aqui, eu tô vendo a queda do cara. Você tá no ar pra fazer uma bandeja, fazer a cesta. Vem outro cara e te derruba no ar, você cai só o bagaço no chão. Eu sei porque eu joguei
mais uns 15 anos, no mínimo. Acho que eu joguei, no mínimo 15 anos. Então, porque eu tô gravando podcast e ao mesmo tempo assistindo os playoffs da NBA sem áudio. Por que, meu filho? Quando tá tendo os playoffs, as finais de conferência e depois final da NBA, não tem como parar de ver os jogos. Tá entendendo? Não tem, ainda mais agora que o Dallas, basicamente, eu acho que a final vai ser Dallas e Boston. Eu queria que fosse o Nuggets, mas eu gosto do Dallas. Tem Luka Doncic. Eu gosto dele. Então, eu prefiro que o Dallas ganhe a final da NBA. Porque não é que hoje em dia eu não tenho um time que eu torça em si. Eu gosto de assistir Dallas, Nuggets, San Antonio. Eu gosto de assistir Phoenix Suns. Se estiver passando, eu assisto. Mas eu dou preferência a assistir Denver Nuggets. Quando eu era adolescente, eu só assistia Lakers por causa do Kobe Bryant. Paul Gasol, Lamarode, Derek Fish. Eu era fã desses caras. Não do time dos Lakers em si. Se esse quarteto que eu falei fosse outro time, eu ia estar assistindo o outro time. Mas eu vi que tinha rivalidade de Lakers e Boston em finais. Aí eu sempre eu criei tipo eu não tenho um time pra torcer, mas se for pra torcer contra, eu torço contra os Boston. Ai, meu Deus. Então, é isso aí. Eu tenho acompanhado os playoffs da NBA e eu vou falar do jeito que o Dallas está jogando. Com certeza é campeão. Assim, se eles ganharem, eu vou fazer até uma dancinha do podcast. Só que não vai fazer diferença, o podcast é de áudio. Então você não vai nem saber se eu tô fingindo ou se eu tô fazendo de verdade. Agora, deixa eu ver como é que tá o placar. Tá passando só os lances aqui. Enfim, eu vou deixar aqui meio de lado aqui. Só vou ver se tá gravando aqui direito. Tá gravando, ok. Próximo assunto é sobre uma poça de chuva que nunca seca. Que tem perto. Não é perto de casa, é no caminho da escola do meu sobrinho, que eu vou buscar na escola. Em Natal não pode chover, que vira uma piscina nesse local
que eu tô falando que tem uma poça que nunca seca. Parece água infinita. Ali é uma nascente d'água, só que suja, né? Então eu sempre passo lá, mesmo no dia que tá muito quente, que nem choveu, mas a água ainda tá lá, que não é infinita. Não pode passar 2, 3 dias chovendo seguido que a poça não some. A poça da chuva nunca seca. Pelo menos o pior foi hoje, que eu fui buscar meu sobrinho, né? Aí um carro passou e na poça que não seca me molhou. Ou seja, me sujou, que a água não é cristalina, é suja. Mas o que eu achei interessante é que quando eu dobrei a esquina da rua, que eu vi a poça lá longe, todos os carros que passava desviava dessa poça. Ia um pouco, o carro ia um pouco pro meio da pista para desviar da poça que não seca. Todos os carros passando. Por que eu fiz isso? Eu quis imitar barulho de carro passando em alta velocidade, eu fiz um assobio. Os carros iam passando e ia dizendo. Quando eu fui me aproximando perto da poça, na calçada, um carro passou dentro da poça. Ele não fez igual aos outros carros que desviaram da poça. Pois é, então eu acredito que foi de propósito. Né? Eu tava todo... Tava caminhando. Tava andando na rua, na calçada. E eu só olhando pra poça e olhando a movimentação dos carros. E eu vendo todo carro passando longe. Né? E justo no momento que eu tô próximo à poça, um carro passa por cima da poça. Só escuta aquele barulho, splash, splash. Aí eu não acredito. Foi em mim. Ou seja, um carro passou e me deu um banho grátis. Nem precisei pagar para tomar banho. Assim, para você ter ideia, a poça que nunca seca, ela parece aqueles buracos da série Stranger Things, que é tipo um portal para outra dimensão. Eu acho que ali não é uma poça d'água em si, ali é um portal para outra dimensão que tem no Stranger Things, né? Então, cuidado. Tem que ter cuidado para não pisar naquela poça e entrar para outra dimensão. Que nunca seca, é estranho. Aí eu fico pensando, será que essa poça tem uma fonte secreta? Que ela nunca seca, né? Ou ela é tipo o Highlander das poças, ou seja, imortal. Mas o engraçado é o bom que acontece essas coisas gera experiência, ok? Quando eu tava voltando, porque quando eu vou, tá um sol de rachar, então eu vou com a sombrinha. Sombrinha é a mesma coisa de guarda-chuva, só que para sol. Guarda-sol, sombrinha é a mesma coisa.
Tá entendendo? Se você for do outro estado e chama de outro jeito, eu tô falando logo o que é. Né? E na volta, quando eu já tava trazendo meu sobrinho com a sombrinha, isso pra quem tem problema de dicção é ruim falar. Trazer o sobrinho com a sombrinha na mesma frase é ruim de pronunciar. Enfim, aí quando ela tava voltando, passando de frente pra poça de novo, o que eu fiz? Eu inclinei a sombrinha de lado, apontando pra poça, esperando que algum outro carro fizesse splash. Só que se fizesse splash igual o outro, não ia me molhar. Dito e feito. O splash dessa vez foi todo na sombrinha que eu inclinei apontando para o portal da outra dimensão que nunca seca. Eu convido você a comentar aí na caixinha de comentário no Spotify ou no do YouTube mesmo aí, se você conhece uma poça que nunca seca. E outra coisa aconteceu, quando eu fui ligar o notebook agora, apareceu uma mensagem, apareceu uma tela assim, do Windows. Aí tem uma mensagem, aí dizia que meu notebook não era elegível para o Windows 11. Aí eu fiquei pensando, primeiro, quando foi que eu mencionei que eu ia atualizar o Windows 10 do meu notebook para 11? Eu não me lembro. Para vir mensagem para mim do Windows dizendo que o meu notebook não é elegível. Ou seja, é como se o meu notebook não é elegível. É como se o meu notebook ele fosse reprovado por nota baixa na escola. Ó, o jogo tá empatado 102-102. Falta 2 minutos para acabar o jogo aqui do Boston. Rapaz, parece que o Boston vai ganhar a série de 4-0. Enfim, eu tô aqui de rabo de olho só olhando aqui pro jogo. Tá dizendo o que mesmo antes de eu me distrair com o jogo aqui? Sim, meu notebook não é elegível para o Windows 11. É como se meu notebook tivesse tirado nota baixa e sido reprovado na escola. Só que eu não coloquei ele para ser aprovado pelo Windows 11. Eu não perguntei se meu notebook é uma carroça e ele não suporta o novo Windows, o Windows 11. E o pior que tinha na mensagem, o pior não é nem o notebook não ser elegível pro Windows 11. Eu uso o Windows 10 de boa. Eu gosto do Windows 10, já sei usar. Pode deixar eu com o Windows 10. O pior é ter no texto a informação de que o Windows 10, o suporte acaba em meados de... que eu não lembro. Acho que em outubro de 2025. Ou 26, eu não lembro. Eu acho que é 2025. Ou seja, eu tenho até
o suporte do Windows até final do próximo ano, quase no final. Então parece que Bill Gates e a Microsoft me deu um ultimato. Ou você, no caso eu, se atualiza o hardware, ou seja, comprar outra máquina melhor do que essa que eu tenho, ou eu se atualizo, ou eu viro, ou meu notebook vira uma peça de museu. Eu já estava pensando em formatar e botar um Linux no meu notebook. Agora que eu sei que o suporte acaba próximo ano, eu vou ter que fazer isso mesmo, querendo ou não. Vou ficar sem suporte. O que eu tenho receio é se tem alguns aplicativos que eu uso. Exemplo, o Audacity. Eu não sei se tem no Linux. Eu uso o Audacity para gravar o podcast que eu estou gravando agora. Até lá, quando o suporte, meu notebook vai ter que aguentar firme. Se ele não morrer antes, o notebook. Porque quando eu estou renderizando o episódio que vai pro YouTube, ele fica engasgando, fica piscando a tela. Fica um piscadeiro preto na tela. Eita, o Bosch tá ganhando de 105 a 102, faltando 29 segundos pro último quarto ou pro último período acabar. Acho que o Bosch... Amanhã vai ser o Dallas. Eu tô aqui de rabo de olho olhando pro jogo. 26 segundos. A posse de bola tá do Boston, tá 105 a 102. Eu acho que já era. Já era pro Indiana. Deixa eu ver aqui. Arremesso de 3. Errou. A posse ainda é do Boston. 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Zerou, acabou. Acabou. 4-0 a série. Voltando aqui pro assunto do notebook. Quem diria que meu notebook está prestes a se aposentar mais cedo do que eu? Tá se achando esse notebook. Mas não vai se aposentar não, eu vou mudar o sistema operacional dele. Daqui para o próximo ano. Esse ano não, ele aguenta firme. Acho que tá bom, né? Eu vou até olhar quantos minutos de podcast tá. 28. Quase 29 minutos. Tá bom. Então, eu agradeço aos ouvintes por acompanharem esse podcast. Tá ouvindo até o final. Eu quero convidar vocês a seguir esse podcast no Spotify, fazer inscrição no YouTube, me procurar nas redes sociais, Nilton Silva, comentem e conte suas histórias que eu vou ler.
quando eu vou gravar de novo. Talvez próximo. Eu vou ver se eu vou focar, ver se eu gravo toda segunda-feira. Ok? Eu espero que goste do episódio de hoje. Se tiver alguma história engraçada ou sugestão para o próximo episódio, não hesitem em comentar. Então até a próxima, pessoal, e valeu.